Bom, o último segmento dessa parte é que a gente vai ver agora uma coisa chamada das distribuições amostrais, né? A gente precisa agora responder a seguinte pergunta, né? Qual a distribuição de probabilidade da variável aleatória média das amostras de tamanho 2 daquela população, das amostras de tamanho N da população, tá? É isso que a gente precisa saber. Como encontrar a distribuição de probabilidades dessa média amostral, tá? Bom, existe aí uma coisa chamada teorema central do limite, tá? Eu só vou chamar a atenção para vocês que essa formação, né, juntando esses três conceitos, ele é completamente, o significado dele é uma doideira, porque isso, quem que é o central, né? Então você pode ser o teorema central do limite, o teorema do limite central, o teorema central, o teorema do limite central, quer dizer, quem é o central é o teorema do limite. Então isso aí é de uma ambiguidade, essa junção dessas três coisas, né? É de uma ambiguidade, e isso não se resolve nem no inglês, nem no alemão, porque é uma doideira isso. Ou seja, mas na verdade o que a gente quer dizer é o seguinte, é o principal teorema do limite, tá? Na verdade é isso, ok? Então esse teorema central do limite, né, ele vai dizer algumas coisas. Então, na medida em que se aumenta o tamanho da amostra, né, o tamanho N minúsculo da amostra, a distribuição de probabilidade da média amostral, x barra, né, de uma amostra aleatória, né, extraída com reposição de uma população finita ou infinita, na qual a variável x tenha uma distribuição de probabilidade qualquer que seja, essa distribuição de probabilidade dessa média das amostras tende para uma distribuição normal com média μ de x barra e variância sigma 2 de x barra, tá? É isso que quer dizer isso. Tá bom? Bom. Essa constatação, no caso da extração com reposição, pode ser sintetizada dizendo o seguinte: a variável média das amostras de um determinado tamanho N tem distribuição normal com média μ de x barra, a média de todas as médias, e variância das médias. Ok? Se a extração for sem reposição, né, a distribuição de probabilidade das médias amostrais de uma amostra aleatória tende para uma distribuição normal com média μ de x, a gente viu que era igual a mesma coisa, e variância, aquela variância de x barra, vezes essa fração aí, n maiúsculo menos n minúsculo sobre n maiúsculo menos 1, tá? Então, aquela síntese que a gente fez lá em cima para o caso com reposição, o caso sem reposição vai ser esse aqui embaixo. A variável, a média das amostras de tamanho de um determinado tamanho tem distribuição, né, o tio aqui tem distribuição normal com média μ de x barra, ou seja, a média das médias, e variância sigma 2 de x barra vezes essa fração aqui, tá bom? Essa fração, futuramente a gente vai ver que ela é chamada de fator de correção para populações finitas, né?
Por exemplo, no caso aqui, como é sem reposição, pode ser que chegue uma hora que eu não tenha mais o que tirar. Então, a população ficaria sendo o conceito de população finita, no caso, tá bom? Então, como é que vão ficar essas distribuições amostrais, né? Ou seja, tanto esta quanto esta daqui, em relação à população que a gente tem, tá? Aos parâmetros da população. Então, vamos lá. À luz do teorema central do limite, essas sínteses, essas duas sínteses que a gente fez, se transformam em, no caso com reposição, eu tenho que aquela formulação de que a média, a variável média das amostras tem uma distribuição normal com média μ de x, sigma 2 de x, média de x barra, né? E sigma 2 de x barra, ou seja, a média das médias e a variância das médias, ela vai poder ser resolvida dessa forma. Em relação, agora, não à média das médias, mas à média populacional. Tá? Então, a variável média das amostras de um dado tamanho tem distribuição normal com média, a própria média populacional do X, não das médias das amostrinhas. E a variância vai ser a variância da população dividido por N. Tá? Então, estou mostrando aqui como é que essas coisas se relacionam, né? Aquela mesma variável média das amostras, né? Tem essa relação aqui com a média e a variância populacional. Né? Tanto é que aqui tem X e não tem X barra. Aqui em cima tem X barra. Então, ok? Se for o caso sem reposição, a gente vai ter essa mesma coisa, né? A gente já tinha visto que batia a média das médias, coincidia com a média populacional. E a variância amostral, ou a variância das médias de todas as amostras, a relação com a variância populacional é essa daqui. Tá? Ok? Então, eu troco esse sigma, essa variância das médias, pela variância populacional dividido por N. Ok? Então, esse fator aqui de correção, a gente tem uma informação sobre ele, né? Na prática, esse fator de correção aí, N maiúsculo menos N sobre N menos 1, né, ele não precisa ser usado quando o tamanho da amostra N, né, for menor do que 0,05 vezes o tamanho da população, ou seja, se ele for menor do que 5% do tamanho da população. Tá? E aí você pode eliminar ele daqui e trabalhar como se fosse esse de lado de cá. Tá? Ok? Ou seja, N menor do que 5% do tamanho da população. Pois o seu valor, essa solução dessa divisão, ele vai ser muito próximo de 1. Né? Imagina você pegar uma população de 200, você tirar uma amostra de 10. Né? Aí você teria o quê? 200 menos 10, não é isso? Daria 190, dividido por 199. 190 dividido por 99, o 199 é quase 1. Né? Então não vai funcionar, quer dizer, não vai ter uma alta influência essa multiplicação aí. Né? Então teria uma pouca influência na variância amostral da média. Bom, então a gente pode eliminar quando for esse caso, for menor do que 5% do tamanho da população. Tá? Então, dessa forma, né, a teoria, o teorema central do limite, também chamado de lei dos grandes números, né, já que é para populações muito grandes, etc., declara que se x é uma variável aleatória com uma distribuição qualquer que seja, com média μ de x e
variância sigma 2 de x, né? Então, para o n tendendo a infinito, ou seja, para um n muito, muito grande, né? Na prática, para as grandes amostras, sempre que o n for maior do que 30, né? Aí 30, 31, sei lá, 1 milhão, seja lá o que for, a média amostral apresenta distribuição normal, tá? A qual se especifica como, né? Ou esse primeiro lado aqui, né? A média das amostras se especifica como uma normal com x, mi de x barra, sigma 2 de x barra, e que é uma normal com a média da variável e a variância dividido pelo tamanho da amostra da variável, né? A variância da população dividido pelo tamanho da amostra, se for com reposição, né? Conforme a amostragem seja com ou sem reposição, respectivamente. Então, o outro lado seria esse daqui, a mesma coisa com aquela situação do fator de correção, tá? Então, essa é a grande solução. E se vocês se lembram, quando a gente falou da normal, né, da normal, tem uma normal que é, vamos dizer assim, para onde todas podem ser reduzidas, que é a normal padrão, não é isso? Então, no caso, a redução que a gente pode fazer para a normal padrão faz-se da seguinte forma, né? Se for o caso de uma amostra com reposição, ou seja, para grandes amostras, a gente vai ter o Z, né, que é a normal padrão, x média, que é a média da amostra, menos a média populacional, dividido por quê? Pelo desvio padrão. Só que aí é o erro padrão que a gente está vendo, porque isso aqui são as médias das amostras do mesmo tamanho, né? Então, o erro padrão está aqui embaixo, que é o sigma x da população, dividido pelo raiz de n. E isso vai ter uma distribuição n com média 0 e variância 1. Que eu posso usar aquela tabela, posso usar o Excel, etc., para fazer as contas e para saber as probabilidades das coisas acontecerem, né? E se for a outra situação de que a amostra sem reposição, ou então pequenas amostras, né, eu tenho o erro padrão escrito dessa outra maneira aqui. Então, a diferença da média de uma amostra para a média populacional e dividido pelo erro padrão das médias, eu vou então ter uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Ok? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo agora aí. A glicemia, né, medida em miligramas por decilitro de uma população é uma variável aleatória X, qualquer, que apresenta um comportamento normal, né? Agora a gente está especificando aí. E esse comportamento normal é especificado porque X, ou seja, a glicemia, tem uma distribuição normal com média 83,4, né, e variância 28,09. Tá? Especifique a distribuição amostral da média das amostras aleatórias simples de tamanho 64, né? Ou seja, todas as amostras de tamanho 64 dessa população. Isto é, qual o valor esperado e qual o erro padrão da média de todas as amostras de tamanho 64 dessa população. Isso que significa isso, né? A solução vai ser qual? A média de x, né? Como a média de x é igual a 83,4, está aqui, né? E o valor esperado de x, né? 83,4. E o valor esperado de x é a média do valor da glicemia na população, então o valor esperado da média da glicemia de todas as amostras de tamanho 64 é igual a 83,4 miligramas por decilitro. É isso que significa essa relação aqui. Ok? Bom, então a gente já achou qual é o valor esperado
das médias de glicemia de todas as amostras de tamanho 64 dessa população. Tá? Bom, agora vamos para o valor, para a variância, né? E aí, então, encontrar o erro padrão depois. Então, como a variância das médias, né? Como a variância das médias é 28,9, está ele aqui, 28,09, desculpe. Né? E também o erro padrão, né? Que é aqui, o sigma x barra é igual ao sigma x sobre a raiz de n, então o sigma x barra é igual à raiz quadrada da variância, que era 28,09, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 64. Isso vai dar 5,3 dividido por 8, então essa variância é 0,6625 miligramas por decilitro. Miligramas por decilitro, isso. Entendeu? Olha, observa só o seguinte, a média da glicemia na população era a variância da glicemia, a variabilidade da glicemia da população, né, medida pela variância, era 28,09. E a variância das médias das amostras de tamanho 64 é uma coisa ínfima em relação àquilo, deu 0,6625. Tá? Então é muito mais, tem muito menos variabilidade você trabalhar com as médias das amostras. Tá? Então a gente pode concluir isso aí, que a média das amostras de tamanho 64 é 83,4 miligramas por decilitro. E o erro padrão da média das amostras de tamanho n igual a 64 é 0,6625. Tá? Então a gente pode fechar isso dizendo o seguinte: a média das amostras de tamanho 64, ou seja, de todas as amostras de tamanho 64, a média das médias dessas amostras tem uma distribuição normal, com média μ de x barra e variância sigma 2 de x barra, que é o que? Normal de 83,4, que é essa média aqui, né, que a gente chegou ali à conclusão, aqui em cima, e a variância é o que? 0,4389. O que é o 0,4389? É essa divisão aqui. Né? 2, como é que é? Não, na verdade isso aqui é a variância, né? Eu só tinha aqui em cima o desvio padrão, ou seja, o erro padrão. Elevando isso ao quadrado, eu vou ficar com 0,4389, que é o quadrado do desvio padrão. Tá? Então aí estaria você especificado toda a distribuição da média das médias das amostras tamanho 64, ok? Bom, essas são as relações possíveis da gente tirar e usar esse conceito do teorema central do limite. Tá? Bom, como é que está isso aqui? Bom, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: conhecer, então, o comportamento das amostras a partir do conhecimento da população parece não ajudar a resolver os problemas envolvidos na inferência, né? Uma vez que quase sempre é o conhecimento do comportamento da população que, em geral e realmente, nos interessa, não o inverso. Tá? Bom, então há necessidade exatamente de buscar o inverso dessa coisa, ou seja, os dados amostrais devem nos permitir alcançar
os parâmetros da população. Tá? Essa tarefa vai ser da competência das técnicas de estimação de parâmetros. Ok? E uma forma de estimar os parâmetros é usar aquela nossa tabela que a gente mostrou aí para estimar, para ver qual é o melhor estimador da média, da proporção e da variância e do desvio padrão. A gente sabe eles, o valor deles, mas a gente vai fazer isso também através da ideia de oferecer um intervalo para que a realidade esteja dentro desse intervalo, tá? Que é o chamado intervalo de confiança. Então esse é o nosso próximo passo, tá bom? Obrigado a vocês, tudo de bom, um ótimo fim de semana.